Fala galera, começando mais um vídeo aqui com vocês, um vídeo revendo conceitos. Vamos rever tudo aquilo que a gente estudou a respeito do movimento circular. Vamos lembrar que em aula a gente definiu que o movimento circular uniforme é o que seria estudado por a gente. Esse movimento circular uniforme, ele é baseado justamente na ideia de que o movimento ele é constante, certo? Ele não vai variar sua velocidade, certo? Ele vai ser constante. Quero te fortalecer em cima disso por quê? Porque quando a gente estuda movimento circular uniforme, a gente estuda dois tipos de velocidade. A velocidade linear, certo? A velocidade linear, a gente chama de VL, e a velocidade angular que a gente chama de ômega, que é o Wzinho, não é isso? A gente lembra que a velocidade linear é uma velocidade hipotética, certo? Que um corpo tem ao executar um movimento circular. E vale frisar, né? O movimento circular é aquele que acontece em círculos, beleza? Então, o movimento circular ele tem duas velocidades que vão ser estudadas, a velocidade linear e a velocidade angular. A velocidade linear é a seguinte, imagina que essa bolinha daqui extrapesa por um fio, certo? Se eu cortar esse fio daqui, se eu conseguir cortar esse fio, a velocidade linear é a velocidade que ele sairia tangente ao movimento circular, beleza? Essa é a bendita velocidade linear. A gente calcula ela, a gente estava acostumado a calcular ela por variação de espaço por variação de tempo, certo? Então a gente entende que a velocidade linear é uma velocidade já conhecida, ela já é bem definida na cabeça da gente, certo? Quero lembrar também do ômega, que é a velocidade angular. Ela é a rapidez com que essa mesma bolinha, se não tiver cortado o fio, ou seja, se a bolinha estiver fazendo um movimento circular, a rapidez com que ela faz esse movimento circular é justamente essa velocidade angular, certo? Esse ômega, beleza? É a rapidez com que ele executa o movimento circular. E a gente calcula por variação de ângulo, por variação de tempo. Lembrando que essas duas velocidades, elas têm os módulos, os valores constantes, certo? Mas a velocidade linear em específico, ela tem seu valor constante, mas a direção e o sentido ela muda, porque a depender de onde a bolinha esteja, ela vai sair tangente, se o fio for cortado, em várias direções diferentes, certo? Ou seja, o módulo, o valor é constante, mas a direção e o sentido ela muda, certo? Quero que vocês lembrem disso. Quero também frisar que essas duas relações matemáticas que a gente monta intuitivamente são relações que a gente quase não usa quando a gente está de fato falando do movimento circular, porque a gente usa aquelas relações baseadas em frequência e em período, certo? Vamos listar já já, mas antes disso, quero te lembrar da relação fundamental. A relação fundamental é aquela que relaciona a velocidade linear, a velocidade angular e o raio da trajetória circular, beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, o ômega, eu acho o V fácil. Se eu tiver o V, eu acho o ômega fácil, tranquilo, certo? Até porque o raio a gente sempre vai obter nos sistemas. Quero também frisar as unidades que a gente mais vai utilizar. Para a velocidade linear, a gente com certeza vai usar o metros por segundos, certo? Então, a velocidade linear ela sempre vai estar em metros por segundos, enquanto que a velocidade angular ela vai estar em radianos por segundos. Nunca esqueça disso, certo? Uma está em radianos por segundo, que é a circular, e a linear está em metros por segundo, certo? Entenda a diferença das duas, entenda o que cada uma é. Tranquilo? Quero que isso fique frisado na sua cabeça. Quero lembrar contigo que frequência é a quantidade de voltas que o corpo dá por unidade de tempo, certo? Por unidade de tempo. E aí a gente pode ter as unidades famoso Hertz ou então o RPM. Tem um RPH também, né, que é o rotações por hora, mas a gente quase não usa ele. Então, ó, a gente tem essas duas unidades para a frequência. A frequência, lembrando, é a quantidade de voltas que o corpo dá numa certa unidade de tempo. Se a unidade de tempo que ele fala na questão for o Hertz, então você tem por segundos. Se a unidade de tempo for em minutos, então tu tem as rotações por minuto, certo? E aprenda a transformar de uma unidade para outra, certo? De Hertz para rotações por minutos, tu multiplica por 60 e a volta você divide por 60, certo? Quero te lembrar isso. Lembra, frequência é a quantidade de voltas por unidade de tempo. Então, quantas voltas o corpo der numa certa unidade de tempo é a frequência dele, beleza? E o período, que é o T, é a quantidade de tempo que ele demora para dar uma volta completa, certo? E aí quero te lembrar que as unidades são segundos ou minutos. Professor, tem horas também, mas a gente quase não vai utilizar, beleza? Então, ó, a transformação, ela é o inverso da transformação da frequência, não é isso? Ó? De minutos para segundos a gente multiplica por 60 e de segundos para minutos a gente divide por 60. É a transformação do tempo como a gente está costumeiramente fazendo sempre, certo? Quero te frisar aqui, a frequência é a quantidade de voltas que o corpo dá numa certa unidade de tempo. E o período é o inverso. O período é a quantidade de tempo que ele gasta para dar uma volta completa, beleza? Vamos frisar também, frequência e período a gente já entende, então por isso que
em cima de frequência e período, a gente acaba não usando essa relação, porque a gente monta duas relações bem mais fáceis para achar o ômega, que é, no caso o ômega, é a velocidade angular, né? Que é esse W aí. É 2π sobre o período ou então 2π vezes frequência. Lembra que o ômega ele tem que ser dado em radianos por segundo, certo? Radianos por segundos. Consequentemente, o tempo, que no caso é o período, tem que ser em segundos e a frequência tem que ser obrigatoriamente em hertz. Tranquilo? Então, só lembrar com vocês aqui as relações mais importantes que a gente tem. A relação fundamental V, ômega vezes o raio. A gente tem ômega igual a 2π vezes a frequência ou ômega igual a 2π sobre o período. E a gente tem que frequência é quantidade de voltas, voltas por tempo, e o período é o inverso, tempo por volta, certo? Quero também frisar que como a frequência e o período são inversos, se eu tiver o período, automaticamente eu tenho a frequência, e se eu tiver a frequência, automaticamente eu tenho o período, tranquilo? Essas são as relações que as questões base, entenda que questão base não é questão fácil, questão base é aquelas questões que sempre estarão sendo cobradas no movimento circular. Essas questões de base, elas gostam de cobrar, de pedir, de brincar com todas essas relações que a gente definiu agora, beleza? Por favor, prestem atenção, certo? A velocidade é em metros por segundo, o ômega é em radianos por segundo, consequentemente a frequência tem que ser em hertz e o período tem que ser em segundos, certo? Aí tu pode estar se perguntando agora, professor, então quando é que eu vou usar a frequência em RPM ou o tempo ou o período em minutos? A gente pode usar isso em alguns estilos de questões, inclusive um deles eu vou ver agora com vocês, na próxima parte da revisão, né? Mas sempre que você tiver insegurança, transforme para hertz, transforme para segundos, trabalhe em metros por segundos, para que você ache sempre o ômega em radianos por segundos. Tranquilo? Finalizado isso aqui, eu quero ir avançando no nosso estudo de revisão. Vamos embora. A gente estudou, fera, logo em sequência das definições base do MCU, a gente estudou a transmissão de movimento circular. O que é transmissão de movimento circular? É quando a gente conecta um corpo que está em movimento circular com outro que pode fazer movimento circular, e o que está fazendo movimento circular transfere para o outro um movimento circular. E a gente viu que existem dois tipos de transmissão de movimento circular. O movimento circular quando eles estão ligados por correia e o movimento circular quando eles estão ligados por eixo, certo? Eu vou definir os dois com vocês de forma bem rápida, porque em aula a gente fez isso bem detalhado, mas eu quero te lembrar que esses dois jeitos aí, eles respondem várias questões. Então, o teu papel é entender se está ligado por correia ou por dente, né? Ligado por dente é quando a gente tem aquelas engrenagenzinhas dentadas, né? Uma ligada na outra, certo? Aqui, ó, essa ligada por dentro é a mesma coisa ligada por correia. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. É a mesma relação matemática. O seu papel é, na questão, entender se está ligado por eixo ou se está ligado por correia ou por dentes, beleza? O seu papel é esse. Então, entenda, fera, entenda. A bicicleta, por exemplo, ela tem essas duas ligações ao mesmo tempo, certo? A gente frisa isso em aula, as duas separadas, mas elas podem vir juntas, certo? Eu quero revisar o que cada uma significa para a gente quando elas são aplicadas no sistema. Vamos lá. Ligados por correia, como é que acontece? Quando eles estão ligados por correia, a correia que liga eles, ou então ligados por dentes, certo? Por engrenagens, a gente tem que afirmar que a velocidade linear deles é igual, porque se a velocidade linear for diferente, a correia se parte, um dente passa por cima do outro dente da engrenagem, da outra engrenagem, então acaba danificando o sistema de funcionamento. Então, quando eles estão ligados por correia ou então por engrenagens, certo? Por engrenagens dentadas, a gente afirma que a velocidade linear de um é igual à velocidade linear do outro. Consequentemente, a gente chega na relação em que ômega 1 raio 1 é igual a ômega 2 raio 2, até porque V é ômega raio, né? Então, se V1 é igual a V2, ômega 1 raio 1 é igual a ômega 2 raio 2, beleza? E a gente aprende que o raio e o ômega é inversamente proporcional, ou seja, quem tem mais raio gira menos e quem tem menos raio gira mais, beleza? Lembra que raio é essa distância daqui, certo? Aí no caso, esse aqui seria o 2, porque ele tem mais raio, e esse aqui seria 1, porque ele teria menos raio, beleza? Na relação que a gente montou aí, tranquilo? Aí eu quero te lembrar o seguinte, galera. Essa relação ela pode ser desenvolvida e seguir até a frequência, certo? E aí fica F1, R1 igual a F2, R2. E aí quem tem mais raio tem menos frequência e quem tem menos raio tem mais frequência. Lembra que girar rápido não tem nada a ver com velocidade linear, certo? A velocidade linear é a velocidade que, se o movimento circular acabasse, era a velocidade que um corpinho sairia tangente à circunferência. Não tem nada a ver com girar rápido ou fraco, beleza? Não confunda isso não, por favor. Ômega é uma coisa e V é outra, certo?
Aí a gente lembra também que quando eles estão ligados por correia, como a gente tem essa inversa, essa proporção inversa entre frequência e raio ou entre ômega e raio, a gente pode afirmar também que se a gente ligar 2, 3, 4, 5 circunferências, essa relação ela vai continuar sendo respeitada e ela vai continuar sendo prevalecida, beleza? Lembra sempre disso. E quando eles estão ligados por um mesmo eixo, a velocidade linear é diferente e a angular é igual. Então a velocidade de giro de uma é igual à velocidade de giro do outro, porque quando eles estão ligados pelo mesmo eixo, o que o eixo faz, as duas fazem juntas, beleza? O que o eixo faz, as duas fazem juntas. Deixa eu só botar no sentido que a figura tá, para a gente ficar se perdendo nisso. Ó, seria esse sentido aqui. Então, o que o eixo faz, as duas circunferências fazem iguais. Então, elas giram com a mesma velocidade, ômega 1 e ômega 2, beleza? Se elas giram com a mesma velocidade, então a gente pode afirmar que elas têm a mesma velocidade de giro e têm a mesma frequência, certo? Elas têm a mesma frequência, certo? E partindo dessa relação daqui, a gente pode chegar nessa relação final. Lembra que ômega pode ser escrito como V sobre o raio, né? Ó, daqui, ômega é V sobre o raio. E aí, a gente fica com V1 sobre V2 igual a R1 sobre R2, ou então a gente fica com V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2, que é o formato que a gente viu na aula, certo? E aí, quem tem mais raio vai ter mais velocidade linear, e quem tem menos raio vai ter menos velocidade linear, certo? Lembra disso, por favor. E o que é a velocidade linear? É a rapidez com que um corpo sairia desse movimento circular de forma tangente, certo? É essa velocidade aqui, ó, velocidade tangente, certo? Então, quem tem mais raio tem mais velocidade tangente. Por favor, fera, não confunda, são dois movimentos diferentes. Quando está ligados por correia ou por dentes, a gente sabe que a velocidade linear é igual e o ômega é diferente. E quando estão ligados por eixo é o inverso, né? O ômega é igual e a velocidade linear é diferente. E aí lembra das relações de proporcionalidade inversa e direta, beleza? Aqui é direto e aqui é inverso, tranquilo? Sim, outra coisa importante, se ele não te der o raio, mas te der os números de dentes, é só no lugar do raio tu colocar o número de dentes e fica ok, certo? F1, número de dentes de 1, igual a F2, número de dentes de 2, certo? O número de dentes pode substituir o raio tranquilamente. Beleza, galera? Então a gente finaliza por aqui essa etapazinha da transmissão e agora eu quero relembrar com vocês força centrípeta. Vamos lá. Galera, quero lembrar com vocês agora a força centrípeta, o que ela é e qual é o papel dela no movimento circular. Quero lembrar que todo movimento circular, por mais que ele seja uniforme, ele vai ter uma força resultante nele. E essa força resultante é a força centrípeta, certo? Aí eu te apresento três formulazinhas, três relações matemáticas que a gente entende para calcular a força centrípeta, certo? A força centrípeta, bem como as relações de Newton, ela é uma resultante, certo? Ela não é uma força que existe de fato, ela é uma resultante das forças que atuam no sistema, certo? Então essa força centrípeta, por relação matemática, a gente aprendeu que ela é calculável por força que aponta para o centro da circunferência menos a força que aponta para fora, de forma radial, beleza? De forma radial. O que é radial? Radial é aquela força que, ó, passa por uma linha imaginária que toca no centro, certo? Então, forças laterais, certo? Elas não vão entrar no cálculo da força centrípeta, certo? Só as forças radiais, beleza? Quero te informar também que isso aqui é uma relação matemática para determinar o valor da força centrípeta, certo? Existe uma relação matemática direta para calcular a força centrípeta que é massa vezes aceleração, sendo a aceleração centrípeta, certo? E a aceleração centrípeta por relação, ela é v ao quadrado sobre o raio. Por isso que a gente chega na função final da força centrípeta, que é m v ao quadrado sobre o raio, certo? Isso é outra relação matemática que eu te apresento para calcular a força centrípeta, certo? Lembrando que essa aceleração centrípeta, ela não vai variar o valor das velocidades que são estudadas no movimento circular. Essa aceleração centrípeta, ela está aí porque ela surge por conta do efeito centrípeta do movimento circular, beleza? Ela surge por conta disso. Mas o papel dela é basicamente... Eu falo isso entre aspas, só para o aluno não lembrar mais, mas o papel dela é basicamente segurar o corpo no movimento circular. Então ela altera a direção e o sentido da velocidade, mas não altera o valor, certo? A velocidade ela sempre está mudando de direção e sentido por conta desse efeito centrípeta que aponta para o centro, beleza? É basicamente isso que eu quero que vocês entendam. Então a gente determinou dois tipos de relação para calcular a força centrípeta e eu posso combinar as duas com força que aponta para o centro menos força que aponta para fora, igual a mv ao quadrado sobre o raio, certo? Quero te elucidar uma coisa importante. Toda vez que a questão te pedir
que o exercício te pedir para calcular o valor de fato da força centrípeta, ou ele quer o valor da força centrípeta, então, cara, usa essa relação ou essa relação, quando ele quiser o valor da força centrípeta, certo? Ou então ele te der o valor direto da força centrípeta, você usa uma dessas duas relações. E você usa nesse primeiro formato aqui, se a questão falar sobre forças que atuam no sistema e se você tiver o poder de discriminar quais são as forças que atuam no sistema, certo? Porque toda vez que eu pego um movimento circular e eu vou trabalhar com força centrípeta, se eu tiver que trabalhar com essa primeira relação, eu tenho que desenhar as forças que atuam no sistema para entender quem aponta para o centro e quem aponta para fora. E aí calcular a força centrípeta através disso. Certo? Então, é o papel do aluno. Então, se ele vai calcular a força centrípeta por essa primeira relação, o papel dele é desenhar as forças corretamente para entender quem aponta para o centro e quem aponta para fora. Para aí sim fazer a subtração das duas e achar o valor da força centrípeta. Ou então, se você tem um valor da força centrípeta e quer uma das forças, ou a que aponta para o centro ou a que aponta para fora, você saber aplicar essa relação, certo? Nesse segundo formato você vai aplicar, e a que mais você vai utilizar, é o formato em que ele quer a força centrípeta ou ele quer a velocidade e ele te dá ou a velocidade ou a força centrípeta. Se ele fala de velocidade e quer força centrípeta, se ele fala de velocidade e quer centrípeta, tu acha. Ou se ele te der a centrípeta e pedir a velocidade, você também acha. Então, nesse segundo formato aqui, a gente vai aplicar quando eu conhecer velocidade, massa e raio e quiser força centrípeta. Ou então, se eu quero força centrípeta, se eu tenho força centrípeta e eu quero velocidade. E aí eu uso nesse formato daí, beleza? Nesse formato daqui, tranquilo? E esse terceiro formato aqui eu utilizaria ele se a questão não falar de força centrípeta. Ela não quer a força centrípeta, mas ela está dizendo que é um movimento circular e está relacionando velocidade com as forças que atuam no sistema. Então, se for algo desse tipo aí, não falar de força centrípeta, mas você sabe que é um movimento circular, e falar de velocidade, raio, força que aponta para o centro, força que aponta para fora. Lembrando, ele não vai chamar de força que aponta para o centro e força que aponta para fora. Você tem que saber desenhar as forças que atuam no sistema e desenhar corretamente, beleza? Então, lembra, se não falar de força centrípeta, mas falar de movimento circular, falar de forças, de velocidade, aplica nesse terceiro formato daqui. Tranquilo? Quero frisar também só o seguinte, que a formulazinha da força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Mas também a gente poderia usar por m ômega ao quadrado vezes o raio, certo? Tem esses dois formatos que a gente pode utilizar. Bem como a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela sempre aponta para o centro e ela tem por fórmula v ao quadrado sobre o raio ou então ômega ao quadrado vezes o raio, certo? Eu tenho essas duas relações aqui para a força centrípeta e para a aceleração centrípeta. Lembrando que a gente vai usar muito mais nesse formato aqui, certo? Enquanto a aceleração centrípeta a gente pode usar nos dois formatos, mas a gente também usa mais nesse formato daqui. Mas não é uma disparidade tão grande como é em força centrípeta. Tranquilo, galera? Então a gente, termina aqui esse estudo de força centrípeta, mas eu quero só falar de 4 situações para vocês, só bem rapidinho, que eu falei em aula, e eu queria só frisar aqui, eu só vou dar as relações finais, que são os casos que a gente estudou, beleza? É bem rapidinho, galera, bem rapidinho. Galera, eu quero só finalizar falando do caso 1, 2, 3 e 4 que a gente viu em aula, mas bem rapidamente, para a gente não perder muito tempo, certo? Só quero te lembrar que, nesse caso aqui do Globo da Morte, ele geralmente vai te pedir a velocidade mínima que o cara tem que ter para quando ele estiver lá em cima, ele execute o loop em segurança. A gente deduziu isso em aula, mas eu vou dar para vocês a relação direta, que é só raiz de RG, certo? Quero lembrar também um ponto importante, que eu falei, para algumas pessoas perguntaram durante as aulas, eu falei isso, e tem acho que 2 questõezinhas que usam isso, que no ponto mais baixo da trajetória, galera, ele sofre um efeito em que ele fica mais pesado do que o normal. Certo? Ele fica mais pesado do que o normal. Então, a força que ele sente, a força que o solo faz nele, que é a força normal, ela acaba sendo maior do que o peso real, porque ela se soma ao valor da força centrípeta, certo? Isso aqui foi uma dúvida que surgiu nas aulas, eu falei para algumas pessoas, isso é fundamental porque em algumas questões ele cobra isso. Então, no ponto mais baixo do looping, ele se sente mais pesado, ou seja, a normal que ele sente é muito maior do que o peso, só o peso. Ela se soma com a força centrípeta, beleza? Então, pelo menos em 1 ou 2 questões ele pode cobrar isso. Então, é bom a gente dominar essa ideia, beleza? No ponto mais baixo da trajetória, ele vai estar mais pesado, certo? Em qualquer situação em que ele desça muito, no ponto mais baixo de uma curva, certo? De curva não, de uma depressão, né? No ponto mais baixo de uma depressão, no ponto mais baixo do looping, ele sempre vai se sentir mais pesado, ou seja, a força normal que é devolvida nele é sempre maior do que o peso, porque ela está se somando à força centrípeta, certo? Quero também frisar aqui, no caso 2,
bem como parecido com o caso 1, ele vai perguntar para tu uma velocidade máxima que ele pode ter para que ele não saia voando dessa lombada. Ele vai vir, se ele vier com velocidade muito alta, ele sai voando. Então, que velocidade é essa que ele tem que ter? Raiz de RG também, beleza? Lembra disso, raiz de RG. Aqui, ó, é para descobrir qual é a velocidade mínima que ele tem que ter no ponto mais alto, e aqui é para descobrir a velocidade máxima que ele pode ter quando passar numa subida, certo? De uma lombada, tranquilo? No caso 3, eu quero te lembrar que quem segura o corpo quando está fazendo uma curva totalmente plana é a força de atrito estático. E aí a força de atrito estático, ela é exatamente igual à força centrípeta, certo? Porque ela é quem segura. E a gente chega naquela relação final, ó, coeficiente estático vezes a força normal é igual à força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre o raio, beleza? Essa relação final é importantíssima. Lembra que a normal é igual ao peso, que é mg, certo? Então ficaria coeficiente estático vezes mg igual do outro lado mv ao quadrado sobre o raio, certo? mv ao quadrado sobre o raio. As massas cortam, o raio eu posso passar multiplicando, fica coeficiente estático Rg é igual a v ao quadrado. Beleza? Lembra que esse caso 3 é importante. E quem segura de fato é o atrito estático, certo? Não é um atrito dinâmico, é um atrito estático. Muita gente fala, professor, mas ele está andando. Mas lembra da aula que eu falei que esse atrito ele é radial. Então o corpo ele não anda radialmente, certo? Se o corpo não anda radialmente, então quem segura ele de fato é justamente o atrito estático, certo? É só a gente lembrar dessa relação que eu montei aí. E no caso 4, eu só quero frisar para vocês que os pontos importantes que ele sempre pergunta é qual é o valor da tração ou da força centrípeta nos pontos mais altos e mais baixo da trajetória. Isso aqui ele está girando, ó, um corpo em movimento circular, certo? Fazer o sentido certo no movimento circular. Ele está segurando por um fio, certo? Então o que acontece? No ponto mais baixo da trajetória, a gente vai ter o peso para baixo, a gente vai ter a força de tração para cima, e aí no ponto mais baixo da trajetória, tração que aponta para o centro menos o peso que aponta para baixo é igual à força centrípeta, certo? Porque é quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. E aí tração vai ser centrípeta mais o peso, certo? No ponto mais baixo. E no ponto mais alto da trajetória, ó, vou desenhar aqui, para baixo tem um peso e também tem a força de tração, certo? Então no ponto mais baixo da trajetória, no ponto mais alto da trajetória, as forças que apontam para o centro, T mais P, menos a força que aponta para fora, não tem ninguém apontando para fora, vou chamar de zero, é igual à força centrípeta, certo? E aí, consequentemente, a tração vai ser igual à força centrípeta menos o peso. O zero some, o peso está somando, passou para o outro lado, subtraindo. Então, essas são as relações finais. Isso aqui é no ponto mais baixo da trajetória, isso aqui é no ponto mais alto da trajetória desse tipo de sistema aqui. Tranquilo? Então, galera, a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, conversem sempre comigo. Então, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!